bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Bem, agora nós vamos aprender sobre o que é o input. E o que é input, tá? O input, gente, ele é uma função do Python que faz o quê? Faz com que o programa pare, tá? E fique esperando você digitar algo no teclado. E aí, depois que você digita e aperta o Enter, ele vai capturar tudo que você escreveu como texto, tá? Então, é bom que a gente já comece a entender que tudo que a gente escreve no nosso terminal, que é enviado pelo input, ele vai com o texto, ele vai como uma string, tá bom? E aí ele guarda dentro de uma variável. Bem, vamos ver isso na prática, né? Porque às vezes a gente falando, fica muita informação e parece que se perde, né, no meio do caminho. Bora lá. Eu falei que a gente vai aprender sobre esse carinha aqui, o input, tá? Esse é o carinha. E eu falei que ele faz o quê? Ele para o programa. Veja só, ele parou aqui o meu programa. E ele fica esperando o quê? Ele fica esperando você digitar algo, tá? E depois que você digita e aperta Enter, ele captura tudo que você escreveu como texto, tá? E ele guarda esse texto, essa string, dentro de uma variável. Veja só, ele tinha parado aqui o programa, eu digitei qualquer coisa, apertei Enter, ele capturou e aí ele encerrou meu programa. Por quê? Porque eu não estou pedindo para ele fazer nada. Então eu preciso, lembre, gente, o computador, que a gente já aprendeu que não é um computador, que é o compilador, ele faz tudo aquilo que a gente mandar. Então, agora vamos nos fazer da maneira certa. Eu falei que ele captura tudo que a gente escreve, não é verdade? E que tudo que ele captura é um texto. Mesmo que a gente escrever números, vai ser texto, porque ele vai capturar tudo como string. Então, tudo vai vir em formato de texto, de string. E eu falei que ele guarda dentro de uma variável. Então, gente, toda vez que você tiver o retorno de algo, faça uma função que retorna algo, faça não sei o que retorna alguma coisa. Se você tem um retorno, você tem que estar pronto para receber esse retorno, tá bom? Então, guarde isso na sua cabeça. Então, se eu espero receber algo, eu preciso estar pronto para receber. Então, eu preciso ter uma variável que vai receber o que a pessoa digitar. Então, eu vou criar uma variável chamada nome, e eu quero atribuir para dentro dela o quê? O retorno que o usuário vai me dar. Bem, a gente está falando aqui do input, né? A gente quer receber a entrada dos dados que o usuário digitar. Bem, eu quero falar para ele simplesmente o que eu quero. Então, eu vou chegar para ele e falar assim, eu quero passar uma mensagem para ele, tá? Eu quero que o usuário, ele saiba o que eu estou esperando dele. Então, eu vou dizer para ele assim, olha, digite seu nome. Tá? Por isso que o nome da variável é nome, gente, porque eu espero receber o nome desse usuário, tá bom? Lembre-se, sempre dê nome de variável, de funções, de classe, enfim, que condiz com o que ela faz, tá bom? Então, bora lá. Então, eu estou criando aqui uma variável, eu estou atribuindo para dentro dela o retorno da nossa função input, aquilo que o usuário ele vai digitar. Então, eu estou falando para ele aqui, ó, digite seu nome. Bem, o que vai acontecer aqui, gente? Ele vai mostrar aqui, tá? No nosso terminal, digite seu nome. O programa ele vai o quê? Ele vai parar e esperar o quê? Que você venha digitar. Você vai digitar, por exemplo, eu vou digitar o meu nome é Jéssica. Eu vou pressionar o Enter e o texto Jéssica, porque lembre, e a função input retorna uma string, então ele vai retornar um texto, tá? Então o texto Jéssica, ele vai ser guardado dentro de quem? Dentro dessa variável nome, tá? E aí, para que a gente possa ver, a gente precisa imprimir, tá? A gente precisa mostrar isso no terminal para que a gente possa enxergá-lo. E a gente já aprendeu que a função print, ele é responsável pelo quê? Por mostrar, por imprimir no nosso terminal, no nosso console, na nossa tela, tudo que está aqui dentro. E o que eu quero imprimir, vou fazer a formatação de string, que nós também já aprendemos. Vou falar olá. Olá. Eu quero pegar o nome que está dentro da variável, meu nome, e imprimir. E esse nome vai vir de onde? Vai vir do que o usuário digitar. Então, vamos lá. Veja só, ele colocou aqui a minha mensagem. Eu falei para o usuário, olha, eu quero que você digite o nome. O input, ele faz o quê? Ele faz com que o programa
pare. E ele está esperando o quê? Que eu digite algo no teclado. Que nesse caso eu vou digitar o quê? O meu nome. Então eu vou vir aqui e vou digitar, opa, vou digitar Jéssica. Veja só, quando eu digito e eu aperto Enter, ele captura tudo que eu digitei, tá? Tudo que eu escrevi, e ele vai guardar aqui dentro. E lembre que o retorno é uma string, é um texto. Gente, eu estou falando isso porque vai chegar um momento que você vai fazer, vai ter lá uma atividade, ou vai ter alguma coisa que você vai fazer, que você vai falar para o usuário, você vai pedir números. E aí você vai querer trabalhar com esses números, fazer a soma desses números. E aí você não vai conseguir fazer a soma do número. Por quê? Porque não está indo como número, ele está sendo guardado como string, como texto. Na próxima aula, nós vamos aprender como fazer a conversão, tá? Mas é necessário que você já entenda. Tudo que é retornado aqui é gravado, é guardado como uma string, como um texto, tá? E lembrando, se você assistiu às outras aulas, você aprendeu que você não tem como fazer cálculo com string, você faz cálculo com números, né? Nunca a gente trabalhou com letras, né? Com string. Então, string, gente, relembrando, para quem não assistiu as outras aulas, guarde na sua cabeça. String é um conjunto de caracteres que se dá por letras, números, espaços e caracteres especiais, tá bom? Então, mesmo se você digitar aqui números, ele vai ser gravado como uma string, porque uma string é um conjunto de caracteres que se dá por letras, números, espaços e caracteres especiais. Se você tiver isso guardado na sua cabeça, gente, vai evitar muitos erros, tá? Então, bora lá. Vou apertar Enter, ele vai capturar, guardou dentro da variável nome, e aí ele imprimiu. Olá, o que tem dentro da variável nome? Jéssica, Jéssica, tá certo? Então, veja só que o quão é importante a gente entender passo a passo como funciona a função input. E veja só como é simples, né? Não é nada complexo. O que nós precisamos entender é que a gente precisa somente, gente, estar pronto para receber aquilo que o usuário vai digitar, tá? Bem, só para reforçar, tá, gente? Tudo que o input retorna é sempre uma string. Eu tô batendo nessa tecla desde o começo, só porque eu sei que vai chegar lá na frente e a pessoa vai tentar realizar, vai pedir número para o usuário. O usuário vai digitar um número e ele vai tentar realizar um cálculo e não vai conseguir fazer e vai ficar quebrando a cabeça. Por quê? Porque não entendeu que tudo que é retornado, tudo que o input retorna é sempre uma string, é sempre um texto, tá? Mesmo você digitando números, não tem para onde correr, sempre vai ser um texto. E eu vou dar um exemplo aqui, gente. Ó, vou colocar aqui, ó, idade, tá? É o nome da minha variável. Vou criar aqui outro input e eu vou falar para ele, ó, digite sua idade. Eu vou imprimir o tipo desse dado, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer ali, né? O primeiro código, Jéssica, olá, Jéssica, digite sua idade. Ele parou o programa e está esperando que eu digite. Eu vou digitar aqui 30 anos. 30, olha só, ele imprimiu aqui o tipo dessa variável, né? Dessa variável do nosso. O que, que tem dentro dela? O que tem dentro da variável idade? Uma string. Por quê? Porque o input retorna uma string, tá bom? Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer, a converter, tá? Esses dados para o tipo que nós precisamos. Porque se nós precisarmos trabalhar com números, como nós vamos trabalhar com números, sendo que nós temos um texto, não é verdade? Mas é importante que você guarde na sua cabeça. Tudo que o input retorna é sempre uma string, é sempre um texto. Guarde isso, tá? E vai facilitar muito a sua vida lá na frente. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.